Olá, turminhas! Tudo bom com vocês? A Pro está aqui, morrendo de saudade de vocês. Mais uma semana de isolamento, mais uma semana necessária para que nós nos cuidemos, para que nós possamos ficar saudáveis, para que este tal Covid não nos apavore, certo? Espero que vocês e as famílias de vocês estejam todos muito bem. Tenho fé que logo, logo estaremos juntos. A partir dessa semana, nossas aulas serão enviadas pelo ClassUp, certo? Então vai um arquivo PDF, como a Pro fazia no e-mail, só que agora em vez de um arquivo de Word ele vai em PDF, com toda a liçãozinha, a mesma coisa que já acontecia, e o link do vídeo. A diferença é que agora nós teremos vídeo todos os dias, certo? E as dúvidas também vocês têm que mandar pelo ClassUp, tá? Até o final da semana a Pro vai desativar aqueles 2 e-mails do Gmail, quarto ano A, quarto ano B, mas vamos seguir aí até sexta-feira ainda com as duas possibilidades. E aos poucos a gente vai se acostumando a utilizar somente o ClassUp, ok? É muito importante também eu dizer para vocês que nesse momento em que nós estamos separados, gente, por favor, não existe pergunta boba, tá? Na verdade nunca existiu. É que a gente sempre brincava com aquelas perguntas que não eram ali pertinentes a um certo horário ou a certo assunto. Nós brincávamos. Agora nós estamos separados. Então toda e qualquer pergunta tem que ser enviada para a Pro, tá? Não fiquem com dúvida de nada, não tenham vergonha de perguntar. Em sala de aula, nós temos uma outra estrutura. Em sala de aula, a Pro consegue chamar cada um de vocês para uma resposta. A Pro consegue atingir cada um de vocês de uma maneira. De longe, a Pro não consegue ter a certeza se vocês estão acompanhando direitinho, se vocês estão tendo dúvida. Eu só tenho a certeza por aqueles que conversam comigo. E quem vem conversando comigo pelo e-mail, sabe que a Pro responde tudo. Pelo ClassUp agora vai ser até bem mais rápido, ok? Então, ó, ClassUp, todo mundo, certo? Hoje, então, nós temos português, exercícios de revisão. Aliás, estamos ainda numa semana de revisão de matérias, tá? Essa semana tem feriadinho, quinta e sexta não vai ter lição, certo? Pelo nosso calendário escolar, quinta seria reunião, sexta feriado, então nós não temos nenhuma atividade nesses 2 dias. Segunda, terça e quarta, atividade normal, tá? Vamos começar com uma revisão de português dos pronomes demonstrativos. A explicação para isso está na página 42 do livro. Da 43 em diante, temos exercícios feitos e já corrigidos. É muito importante que vocês retornem sempre as páginas de explicação. Não lembra onde está, não conseguiu encontrar no livro, se confundiu, pergunta para a Pro que a Pro manda a página que está e mais uma explicaçãozinha digital, certo? Ó, a Pro fez aqui na luzinha e a Pro vai mandar uma fotinha dessa luzinha também para vocês, tá? Explicando rapidinho que isto fica aqui perto de nós. Esse, isso, um pouquinho longe, aquele, aquilo está bem longe de nós, certo? Este, esse, aquele tem a sua versão feminina também. Esta, essa, aquela. Lembra que a Pro falou que tem pavor de quem escreve errado? Então, esta não tem acento, tá bom? O que vai ter acento agudo no A é está, que é do verbo estar. Isso é uma outra história, tá bom? Lá na página 261, nós vamos terminar uma leitura de história sobre a vida dos indígenas. Eu achei super interessante saber um pouquinho, não eram textos difíceis, apareciam até historinhas contadas, né? E aqui, neste trecho, vem mostrar aí a parte da Constituição Federal que diz do direito dos indígenas, tá? Os indígenas, eles têm pela Constituição os mesmos direitos que nós, certo? Direitos e deveres, porque somos todos seres humanos, somos todos iguais para os nossos direitos, para os nossos deveres, mas eles também têm artigos específicos que dizem respeito à sua religiosidade, à divisão de terras, a toda uma dívida, na verdade, que temos com eles. Afinal de contas, muito tempo atrás, os europeus vieram, invadiram a terra deles, tomaram para si, né? Então hoje
Nós temos, as nossas gerações já têm um pensamento de que nós temos uma dívida cultural sim, certo? Como alguns povos que foram muito maltratados lá na época do descobrimento, certo? Então aqui, para falar da Constituição de 1988, poxa vida, o que é isso? Constituição Federal é um conjunto de leis maiores de qualquer país. Carta Magna, magnânima, magnífica, ou seja, ela é muito grande, ela vai ter as principais leis, as leis maiores. Nada pode ir contra a Constituição, certo? Nosso país é muito grande, são 27 estados grandes, né? Então, cada estado também tem a sua autonomia para gerar suas leis, certo? Não dá, por exemplo, para uma cidade, uma capital como Campo Grande do Mato Grosso, ter as mesmas regras que a capital de São Paulo, certo? A cidade onde nós vivemos. Por quê? Porque tem estilos diferentes de vida, são de tamanhos diferentes, a população de São Paulo é imensamente maior, então tem que ter regras diferentes, leis diferentes. Mas mesmo tendo essas leis particulares, elas precisam estar abaixo da Constituição e nunca acima dela ou se contrapondo, certo? Sobre os indígenas, olha só um resuminho aqui, nós aprendemos que eles conservam seus costumes, mas também vivem como nós, né? Algumas tribos já têm ali a sua opção de pessoas que saem da tribo, morar na cidade, que vão trabalhar no campo, que vão exercer outras funções, mas eles mantêm os seus costumes, tá? A história contada, os costumes religiosos, e tem ainda algumas pouquíssimas tribos que vivem isoladamente, lá no meio da mata, sem contato com populações urbanas ou do campo, nem português falam. Ainda existem algumas pouquíssimas tribos assim, que vivem de forma tão isolada que não têm contato com o, entre aspas, mundo exterior, certo? O que nós aprendemos também? Aprendemos que os indígenas, eles conseguem medir o tempo pela natureza, eles não precisam de relógio o tempo todo, eles conseguem, ao observar o sol, a lua, a posição das estrelas, saber o tempo que se passa, o horário do dia, né? Dependendo da frutificação ali nos seus pomares, eles sabem que mudou o ano. É muito interessante isso, muito inteligente inclusive, né? Eles têm moradias diferentes, algumas tribos vivem ali em moradias circulares, né? Vilas circulares ou em nu, certo? Eles têm uma religiosidade diferente, eles não têm um culto ou uma missa ou uma palestra, eles têm ali um ritual diferenciado, um ritual único, certo? Principalmente para cultuar a natureza, porque a ideia de divindade deles vem disso, dos elementos da natureza, certo? Eles também vivem de forma sustentável, não tiram nada que não precisam da natureza. Tudo que eles tiram é para sobreviver ali, para dividir sem ferir a natureza. Isso é viver de forma sustentável, né? E eles dividem as suas tarefas. Não tem uma pessoa só que aprende a caçar e a outra aprende a cortar lenha e a outra... Todos aprendem um pouco de tudo. Todos dividem as tarefas, certo? Tem uma dica de um filme, ele não é indígena, é um filme fictício, é uma história que não aconteceu. Mas a forma como o povo do filme vive é muito parecida. Vai aparecer aí rituais diferenciados, moradias diferenciadas, sustentabilidade, divisão de tarefas. É o filme Avatar. Perguntem aí para os pais de vocês se vocês conseguem encontrar na internet ou se vocês têm algum DVD em casa para assistir, tá? É um filme muito interessante, certo? Lá na página 266, a última página de hoje, essas três figuras têm que ser descritas, tá? Descrever uma figura não é elencar o que tem nela. Eu vejo água, pessoas, peixes, não. Descrever é montar um pequeno parágrafo dizendo tudo o que tem ali. Tudo bem? Eu reparei também aqui, ó, que na página 265 vai retomar o assunto de fontes históricas. Gente,
Nós tivemos aulas práticas de fontes históricas, né? Lembra o dia que a Pro levou as fotos da família dela? Lembra o dia que vocês levaram objetos antigos? Lembra o tanto que nós conversamos sobre fontes históricas? Vocês vão tirar essa revisão, ó, de letra, tá bom? Por hoje, então, é só. Lembrando mais uma vez, nossa comunicação agora se faz pelo ClassApp. A Pro espera todas as dúvidas de vocês, morrendo de saudade. Um beijo e fiquem com o Papai do Céu.